Ei, me fala uma coisa, você sabe o que é o retorno de Cristo? Afinal de contas, qual o propósito desse retorno? E quando será o retorno de Cristo? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Volta de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho que você pode clicar nele e se inscrever. Por quê? Porque toda semana tem vídeo novo aqui, tá bom? E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar um vídeo novo aqui, tá bom? E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário, de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Vamos lá, lição de número 9, que tem como título O Retorno Triunfal de Cristo, tá? A leitura bíblica em classe, o texto bíblico se encontra no livro do Apocalipse, capítulo de número 19, do verso 11 até o verso 16. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o retorno de Cristo, tá? Nós já falamos sobre o arrebatamento da igreja, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o retorno de Cristo. Afinal de contas, Cristo vai retornar ou não, tá? É isso que nós vamos propor aqui, tá? Será que é verdade que ele vai retornar? Se ele retornar, qual o propósito desse retorno? E se ele vai retornar, quando será esse retorno? Aí nós entramos aqui no tópico primeiro. O que é o retorno triunfal de Cristo? O que é? Ponto primeiro, é a última etapa da volta de Jesus. Então, presta atenção, tá? Quando vai ser esse retorno? Presta atenção no que eu vou te dizer. O retorno dele vai ser em duas etapas, ok? Em duas etapas. Ele veio na primeira vez, há 2000 anos atrás, e ele prometeu que voltaria. Essa volta dele dar-se-á em duas etapas. Quais? Primeira, o arrebatamento da igreja. Por exemplo, nós estamos aqui agora e de repente Cristo vem. Como que vai ser essa volta? Primeiro, essa volta vai ser invisível, ok? Quando ele voltar, tá? Vai ter o som das trombetas, que eu já expliquei aqui, tá bom? Na verdade não é trombeta, é um shofar, né? Vai tocar o shofar. O que que vai acontecer? Os mortos vão ressuscitar. E nós, que estamos vivos, ou quem estará vivo nessa época, ok? Serão transformados, ok? Então essa é a primeira etapa, tá? A segunda etapa, porque depois do arrebatamento vai acontecer o que? A grande tribulação, 7 anos. No final da grande tribulação ele volta. Então essa segunda volta dele vai acontecer de que forma? Vai acontecer de forma visível, ou seja, todo olho vai ver, e ele voltará com quem? Com a sua igreja, tá bom? Isso você pode ter uma ideia quando você lê Tito, capítulo 2, verso 13. Olha o que diz Tito 2, verso 13. Tem duas expressões. A primeira expressão é a expressão bem-aventurada esperança. Essa expressão remete-se ao arrebatamento da igreja, ok? E a última expressão, manifestação da glória, tá? Já é o final da grande tribulação, ok? Maravilha? Ponto 2, a volta gloriosa do Senhor. Aqui o nosso autor diz que essa volta vai ser gloriosa. Daí vem a palavra glória. Glória no original grego é doxa. E é tão interessante que doxa pode significar glória, pode significar também, sabe o quê? Opinião. E eu fiquei lendo algumas filosofias, e aí é tão interessante que a palavra doxa significa opinião, aquilo que é subjetivo, aquilo que não é concreto, aquilo que está baseado no mundo das ideias. Ou seja, eu tenho a minha opinião, você tem a tua opinião. Doxa é mais ou menos, lá no original grego, pode significar também
opinião, aquilo que não é plausível, aquilo que não é provado cientificamente. Porque na teoria, na filosofia, tinha a doxa, a opinião, e tinha o episteme, que era aquilo que podia se provar de forma científica. Aí eu fiquei pensando, se doxa pode ser a ideia de opinião, e opinião não é aquilo que é plausível, não é aquilo que é cientificamente provado, por que ele vai voltar na doxologia? Aí eu chego em uma conclusão, olha que interessante, quando ele voltar, ele vai voltar de forma gloriosa, ou seja, doxa então é opinião. Quando ele voltar, presta atenção no que eu vou te dizer, quando ele voltar, ok? Quando ele voltar, a opinião, a doxa, ganhará status de episteme. O que é episteme? É uma prova científica, ou seja, quando ele voltar, a opinião vai deixar de ser opinião e vai ser algo provado. Ou seja, aquilo que nós falávamos, aquilo que nós pregávamos, aquilo que o evangelho anunciava, vai se tornar algo concreto, porque ele provará para todo mundo, porque a Bíblia diz que todo mundo o verá. Ou seja, vai sair de doxa, ou a doxa vai ser uma prova viva de que aquilo que ele tinha falado vai acontecer. Ponto terceiro, a volta triunfal de Cristo. Querido, aqui eu vou deixar aqui em cima um link onde eu explico sobre as 3 fases do casamento judaico. Eu já expliquei várias vezes, mas eu vou deixar um link aqui em cima para que você possa entender as 3 fases do casamento judaico, que é o Sidushim, tá? O Erushim e o Nessuim. Maravilha? O link vai estar aqui embaixo, ou vai estar aqui em cima, ou aqui embaixo, ok? Tópico segundo, o propósito desse retorno, tá? Ponto 1. Primeiro, para salvar Israel. É tão interessante que no final da grande tribulação vai acontecer a guerra do Armagedon. Vai ser a guerra onde todo mundo, ou quase todo mundo, vai lutar contra Israel. Israel vai estar encurralado. Ou seja, não vai ter mais esperança para Israel. Israel não tem mais força para lutar por si próprio. Ele vai precisar de uma ajuda externa. Se ele não tiver ajuda, ele vai ser exterminado. Ele vai terminar essa batalha perdendo. Ok? E é tão interessante que eu fiz uma pesquisa que de 1948 até 2021, Israel já participou de 14 conflitos. Olha que interessante. E a gente não sabe quantos conflitos mais Israel irá participar. Mas uma coisa nós sabemos, que o último conflito de Israel será na guerra de Gog e Magog. E nessa última batalha, ele vai ter um ser, que esse ser é Jesus Cristo, ele é judeu, ele vai vir e definitivamente ele vai exterminar, ele vai aniquilar, ele vai pôr fim nessa luta, nesse tipo de conflito que Israel vem enfrentando ao longo da história. Qual é o segundo propósito para esse retorno? Para destruir os inimigos. Presta atenção no que eu vou te dizer. Todos que lutam contra Israel nunca prosperará. Então, quando ele voltar, ele vai destruir os inimigos. Quem? Aqueles que não apoiaram Israel. Aqueles que lutaram contra Israel. Ou seja, todo mundo que luta contra Israel não prosperam. Todos aqueles que lutam contra Israel, eles são amaldiçoados, porque é assim que diz o texto bíblico, ok? Então o segundo propósito da volta de Jesus, o retorno dele lá no final da grande tribulação, é para destruir os inimigos. E o terceiro propósito é para se cumprir as profecias. Tá? Ou seja, as profecias têm que se cumprir. E eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar um vídeo, tá? Explicando Mateus 5:18, que diz assim, ó: porque nem um jota e nem um tio se omitirá da lei. Eu vou explicar o que é um jota e o que é um tio, ok? Me aguarde que eu vou publicar esse vídeo aqui no meu canal, tá? Tópico terceiro, uma plena intervenção divina. Ponto 1. Olha que interessante, o destino da trindade satânica. Nós acreditamos na Santíssima Trindade. E vai acontecer também o que? A Trindade
satânica. E onde eu encontro isso na Bíblia? Leia em Apocalipse, capítulo 16 e o verso 13, que lá mostra a trindade satânica. Quem forma a trindade satânica, Fábio? O dragão. Quem é o dragão? É o próprio Satanás. A outra pessoa da trindade é a besta. Quem é a besta? O falso. Quem é a besta? O anticristo. Então olha que interessante, o dragão tenta imitar Deus, tá? A besta, que é o anticristo, tenta imitar quem? Cristo. E o falso profeta, que é a terceira pessoa da trindade satânica, ele tenta imitar quem? O Espírito Santo de Deus. E onde eu encontro isso? Apocalipse capítulo 16 e o verso de número 13. Ponto 2, o julgamento das nações. Olha que interessante, no retorno, ele vai julgar as nações. Eu fiquei pensando, para que julgar as nações? E quando ele julgar uma nação, olha que interessante, ele vai punir essa nação. Mas qual é o objetivo de ele punir essa nação? Eu fiquei pensando sobre isso, tá? Olha, presta atenção, ele vai punir as nações que não ajudaram Israel. As nações que lutaram contra Israel, mas em que período da história? No período dos 7 anos, ok? Vai ser no período dos 7 anos, as nações que lutarem contra Israel, elas serão julgadas, ok? E elas serão impedidas de entrar no reino. Ponto 3, a implantação do reino milenar. O que é o reino milenar? É um reino onde vai durar 1000 anos, tá? Essa que é a ideia, ok? Aonde vai ter uma paz absoluta, aonde a justiça realmente vai ser operante, ou seja, a justiça vai ser verdadeira, ok? A paz vai ser verdadeira, a igualdade realmente vai reinar no nosso mundo. Por quê? Porque o rei desse milênio é Cristo. E Cristo é príncipe da paz. Cristo, ele é equidade, ele é justiça, ele é pleno e ele é absoluto. Maravilha? Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando. E até o próximo vídeo, querendo Deus.